Onde foi que eu errei? O que era melhor, a amiga ficar chateada ou pecar contra Deus, pecado mortal que leva para o inferno? Os comunistas tomaram a nossa igreja, prenderam o nosso Papa e estão destruindo a igreja. O livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI revela a história do nosso Papa, que é um mártir dos nossos tempos. Você só encontra o livro na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Vou provar que o Papa é Bento XVI, o segredo revelado. Onde foi que eu errei? Queria perguntar para vocês onde é que eu errei, que eu não estou sabendo. Hoje aí, durante vários momentos do meu dia, eu me fiz essa pergunta, examinei a minha atitude aqui como pároco e não entendi ainda onde que eu errei. Porque é assim, tem gente que parece que não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou em pé aqui faz 3 anos falando e tem gente que não está entendendo. Mais de 3 anos já, né? Então, olha só, a pessoa me manda um áudio dizendo para mim que assim, meio sem graça até, dizendo para mim que o filho de uma amiga dessa pessoa morreu e que ela teve que ir na igreja falsa, porque foi convidada para ir na missa do menino, ela não tinha como dizer não. Como assim? Como é que não tinha como dizer não? Como que não tinha? Como que pode um negócio desse? Eu queria perguntar se por um acaso essa amiga, né? Aconteceu um caso desse, porque, gente, morrer, gente, tá morrendo um monte aí, você sabe disso, tá? Vamos nem entrar em detalhe. Mas assim, eu queria perguntar se, por exemplo, essa amiga cujo filho morreu fosse, por exemplo, de uma igreja evangélica, se ela iria também. Queria perguntar se estivesse numa seita qualquer por aí, se iria também. E numa igreja satânica, será que ela iria também? Participar do culto lá? Das cerimônias lá? Nem sei como é que eles chamam isso. Bom, ir na igreja bergoliana dá na mesma coisa, tá indo em seita do mesmo jeito, mas é bem pior. Eu até considero assim que a gente poderia equiparar aí até com o satanismo mesmo, porque é uma igreja consagrada a deuses pagãos, deuses dos pagãos são demônios, ué. E por que é pior? Porque a pessoa sabe disso. Estou cansado de falar, mas eu estou falando aqui isso todo dia, onde foi que eu errei, que não entenderam ainda isso. Você não pode nem tirar foto. Eu vou entrar nessa igreja aqui para ter uma lembrança, tirar uma foto, pia batismal que eu fui batizado. Não pode. Eu quando vou para Taubaté lá, uma vez ou outra, eu não entro mais no santuário de Santa Terezinha, gente. Ué, porque você não pode entrar mais em templos que são consagrados à Mãe Terra, a deuses pagãos. Essa chama, professor, mas lá o senhor tem certeza que lá eles levaram lá um monte de nativos lá e fizeram lá a cerimônia? Não, gente, eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que estão em união com Jorge Mário Bergoglio, e Jorge Mário Bergoglio fez a consagração da igreja dele à Mãe Terra. E essa questão do Unacum, essa questão de estar em comunhão espiritual com o falso Papa, isso é muito sério. Isso é gravíssimo, você não tem nem ideia de como isso é grave. A gente, quando escuta isso pelas primeiras vezes, a gente não tem noção. Só quando o Senhor vai mostrando para nós como é grave. Vou mostrar para vocês como é grave. Nós estamos em comunhão espiritual com o Papa Bento XVI. E eles estão em comunhão com o falso Papa que deu o golpe no Papa Bento XVI. Está entendendo? Estão em união com o falso Papa, que nem Papa não é, está mais que excomungado. Então, como é que vai na missa? Aí a pessoa fala assim, mas na hora lá o padre, até achei que ele falou meio baixinho, assim, o nome do Bento XVI. Não vale, inválido. Como assim falou baixinho? Como assim falou baixinho? Ainda diz que o homem, no caso aí, é entendido de direito canônico, é juiz de direito canônico nas palavras dela, e esse homem tão sapientíssimo, tão magnificentíssimo, esse homem não sabe, por um acaso, que o Papa não é o Bergoglio, é o Bento XVI? E não pega o microfone e ao invés de fazer a sua homilia, não diz para as pessoas, vou falar a verdade para vocês. Vocês acham que o Francisco é o Papa? Ele está excomungado, o Papa é o Bento XVI. Eu sou doutor em Direito Canônico, deixa eu te explicar. Só que para ele fazer isso, é melhor nem fazer isso, né? O padre não precisa gastar o verbo, não, ele não precisa se cansar. Eu ia falar para vocês, mas eu estou meio cansado, então eu tenho um telão, sabe o nosso telão? Eu vou colocar a Madre Sofia falando aqui, vou provar que o Papa é Bento XVI. É um vidinho rápido, é só 20 minutos, mas vocês vão aprender muito. Prestem atenção, crianças. Só isso. Não precisa nem se desgastar, não precisa pesquisar, porque a Madre Sofia já fez isso,
Então, o grande doutor em direito canônico, o grande sapientíssimo, o grande juiz de direito canônico, se é que esse cargo existe, ela falou assim porque ele julga lá se o casamento foi válido, não foi, nem sei qual é esse cargo. Esse indivíduo não sabe, então, do golpe? Ah, gente, por favor. Então, eu queria perguntar para vocês onde é que eu errei, que vocês não estão entendendo. Tem gente, não são todos vocês, né? Mas tem gente que não entendeu ainda, que nunca mais vai poder pisar na falsa igreja. Nunca mais. Não pode colocar os pés lá para nada. Não pode pôr o pé lá. E onde é que a gente errou também em explicar para vocês que você tinha que conscientizar os seus amigos e parentes que você não faz parte da falsa igreja, pode brigar todo mundo com você e não me convidem para ser madrinha de casamento, padrinho, de batismo, não adianta, porque eu não vou lá, não piso mais, assim como não piso na seita A, B, C, Y, etc. É isso. Você se sente assim, fracassado, você fala, não é possível, depois de tudo que eu falei não está assistindo, não é possível, gente. Eu me sinto mal com essas coisas. E me sinto mal porque eu sei que a pessoa está condenada, acabou de cometer um baita de um pecado mortal. Cometeu um pecado mortal seríssimo, está em comunhão com os hereges. Então, quer dizer, eu não quero ficar mal com a minha amiga. Eu não posso ficar mal com a minha amiga, uma amigona minha. Puxa, o filho dela morreu, ela me convidou, eu tenho que ir lá. E se convidasse você para ir na igreja satânica, a sua amigona, você também ia? Não sei, né? Às vezes fala que ia, né? Não sei, tem um pessoal aí. Certo? Mas aí eu queria perguntar para vocês, é preferível chatear a amigona, que já não é tão amigona assim, porque se fosse amigona entenderia que respeitaria, falar, tudo bem, não vou nem convidar você porque você não está mais na igreja falsa. Bom, tudo bem, não vai falar igreja falsa, vai falar bergoliana. Não, talvez fale, bom, tudo bem, você não está indo mais na missa. Você reza na sua casa agora, então não vou convidar você, gostaria, mas não vou te convidar, eu te respeito, eu entendo, mas pelo menos reze por mim, que a dor é muito grande, etc, etc, certo? Então, para não chatear a amiga, não dizer para ela, eu não posso ir, porque essa não tem nada a ver com a igreja verdadeira, nem você devia levar seu filho lá. Sabe o que você faz? Aqui não está aqui agora, está guardado no armário. Eu tenho um missal aqui, eu faço as exéquias do teu filho aqui em casa, na igreja verdadeira. Tem as exéquias aqui, eu dou uma ligada, a pessoa me lá, manda uma mensagem lá e me dá mais umas dicas, que ele já fez exéquias algumas vezes lá na paróquia, e eu faço as exéquias do seu filho como ministra da igreja doméstica. Posso te ajudar sim, mas lá não posso ir. Ah, a pessoa vai ficar chateada. Então tá, para não chatear sua amiga, chateou a Deus. Então, né? O que era melhor? A amiga ficar chateada ou pecar contra Deus, pecado mortal que leva para o inferno? Estar em heresia por estar pisando na igreja falsa em comunhão com Jorge Mário Bergoglio. Sabendo. Porque quando a pessoa não sabe, ela não sabe, ela ainda não sabe, então tá. Mas sabendo é cruel.